Hoje é o nosso 266º programa, sempre com assuntos diferentes. No dia de hoje, nós temos um tema bem diferente, um tema muito importante que nós queremos trazer a público. O tema do nosso programa de hoje é Alamirá, os olhos de Deus. Durante 93 anos e 352 dias, até o dia 31 de julho de 2000, a humanidade, que é uma unidade, ou todos nós, sem distinção alguma de credo, cor ou de qualquer cultura, nós estávamos sob o comando, sob a proteção do manto divino, do manto protetor de Alamirá, os olhos de Deus. O aspecto feminino, a excelsa expressão feminina, conhecida ocultamente como Lorenza, a manifestação feminina de São Germano, ou falando mais diretamente, Alamirá é o próprio Melquisedeque em manifestação no corpo humano como mulher. Em 31 de julho de 2000, deixamos de receber de Alamirá uma proteção toda especial que ela procurou ao longo de sua vida prolongar o máximo possível para dar chance a todos nós, a todos os seus filhos, para enxergarem o caminho do bem, do belo, da ética, da justiça, da moral. Neste momento tão crítico de julgamento que toda a humanidade está passando atualmente. E é por isso que diariamente este ser fantástico recomendava a todos a constante vigilância dos sentidos. Alamirá voltou ao seu trono em Agartha, em meio a uma grande festa deífica, com a presença de todos os adeptos, mestres, duijas, arates e aos cantos de miríades de coros de anjos e de devas. Uma festa ímpar, uma festa magnífica, como há 37 anos atrás, ou seja, desde 1963, não acontecia. Ou seja, quando houve o retorno do seu aspecto masculino a Agartha. Alamirá, os olhos de Deus, a essência de Lorenza, está agora sentada em seu trono ao lado de seu aspecto masculino, São Germano, para formarem a parelha espiritual que, como gêmeos espirituais, representa o padrão humano do ser humano ideal. Ficamos tristes, choramos pelo seu afastamento da humanidade, nos largando como órfãos espirituais. Mas a nossa consciência altruísta de discípulos da escola de iniciação nos deixa ao mesmo tempo felizes, pois sabemos que um ser de seu valor consciencial sofre muito ao vestir um corpo humano em sacrifício para o sacro ofício de cuidar de seus filhos, de todos nós, para se sacrificar, para sacrificar o sagrado ficar em nosso meio, inspirando a humanidade em geral em busca de sua realidade maior, de seus valores espirituais, inspirando todas as artes, todas as ciências, todas as filosofias e todas as religiões. Alamirá, nós te amamos e, como seus filhos, prometemos dar todo o apoio àquela que de seu ventre é continuadora de sua missão na face da terra, pois Alamirá nunca se afastou e nunca se afastará da humanidade, com inúmeras vidas esparsas, personificações da Mãe Terra. Na primeira geração divina, conhecida como Geia, Geb ou Terra, ela se uniu com Urano, que é o mesmo Nut, ou céu, e gerou os 6 titãs e as 6 titânidas, e seus seguidores, os titãs caçulas, Crone e Reia, e gerou também a humanidade inicial, humanidade como os hecatônquiros, ou hiperbóreos, e os cíclopes, ou gigantes de um olho só na fronte, que eram os lemurianos, como o Polifemo de Ulisses, os lêmures que nós sempre falamos. E devido a uma profecia que um filho seu o destronaria, o seu marido, Urano, obrigava Geia, a terra, a comer os seus filhos, até que Geia, aborrecida, pediu auxílio para que alguém mudasse esta situação. Todos negaram, e apenas o caçula Crono, ou Saturno, aceitou, e como a foice de Sílix castra o seu pai, Urano, e do sangue caindo sobre a terra, nasceram as ninfas, as Melíades. Nasceram também as Eríneas, as Fúrias, e de parte do sangue com esperma caindo sobre o mar, nasceu Afrodite, a deusa do amor. Com esta impossibilidade de Urano, castrado, gerar filhos, a 6ª titânida Reia, a Mater Reia, a Matéria, a mesma Ísis dos egípcios ou a Mãe Terra, assumem a 2ª geração divina mitológica, e unida com Crono, Saturno, gera mais 6 filhos, devido à mesma profecia que um filho seu o destronaria, e para não ser enganado por Reia,
como Urano o foi enganado por Geia, Crono, ele mesmo engolia os seus filhos. E assim Reia paria o filho e Crono engolia. E após engolir Hestia, Hera, Hades, Poseidon e Deméter, Reia, revoltada desta situação, grávida do sexto filho, o caçula Zeus, não querendo que Crono o engolisse, fugiu para o monte Ida, na ilha de Creta, onde deu à luz e escondeu Zeus em um antro inacessível nas entranhas do monte Aegion. Reia, muito esperta, embrulhou rapidamente em linho uma pedra com jeitão de um bebê e entregou-a então a Cronos, que rapidamente engoliu com medo de ser destronado. Zeus, amamentado pela cabra Almateia, a mesma Hydruin que amamentava os guerreiros de Odin, cresceu e, sendo treinado em lutas pelos curetes, seres com pés de cabra e corpo humano, quando adulto, libera das entranhas da terra ou da Geia todos os seres antes engolidos pelo seu pai Crono e ganha de presente o trovão dos Cíclopes, libertados ou dos Lêmures. Crono ordena que todos lutem contra Zeus e Zeus vence a todos em enorme carnificina, até que Reia, entristecida pela morte de seus outros filhos, se une ao Tártaro, ao Inférios, ao Inferno e gera o Tifão, monstro enorme e horrível. Sua cabeça tocava as estrelas, seus braços abertos tocavam o Oriente e o Ocidente. Da cintura para baixo, Tifão era escamado com serpentes e de seus olhos cuspiam fogo. E quando Tifão chegou no Olimpo, todos os deuses debandaram, fugiram e começou a luta de Zeus com Tifão, a maior briga mitológica da história. Um jogando montanhas contra o outro, desde o Polo Norte volteando à Terra, até que Zeus conseguiu, na Itália, esmagar Tifão, usando o Monte Etna, na Sicília. E depois ele fez um furo em cima do monte e começou a jogar seus raios para destruir Tifão. E é exatamente por isso que o Etna está sempre cuspindo fogo na Sicília, e é aí que se deu a origem do mal, a origem da máfia, onde Tifão está preso e impulsiona todos esses movimentos, como a Monopol, a Ku Klux Klan e tantos outros movimentos pérfidos. A terceira geração são os aspectos seguintes de Geia, Reia, como deusas, semideusas ou heroínas e humanas, correspondendo às 32 gerações principais de Zeus, ou de Júpiter, Osíris, que é a mesma coisa, com aspectos de Reia, que é a mesma Ísis. Zeus se uniu com Metis e representa em Metis a primeira união das 32 uniões que Zeus fez para gerar os 32 portais da sabedoria, ligados aos 32 dentes que nós temos na boca, onde a gente expressa o nosso conhecimento, e as 32 vértebras de nossa coluna espinhal, a nossa parte instintiva. E quando Metis, a prudência, estava grávida, devido também à mesma profecia que um filho seu o destronaria, Zeus, mais esperto do que seu pai Crono, porque Crono comia o filho que era gerado, porque não confiava que a mulher comesse. E mais esperto ainda que seu avô, que deixava sua mulher comer os filhos, ele passou a engolir a sua esposa. Engoliu Metis grávida. E lá dentro de Zeus, Metis grávida, depois de decorrida a gestação, Zeus começou a sentir uma dor de cabeça terrível, insuportável, e pede uma ajuda a Hefesto, o deus da forja. Hefesto cria um machado e abre a cabeça de Zeus, descobrindo a causa de sua dor de cabeça. Eram as cutucadas da lança de Atena, a deusa da sabedoria, que prontamente se pôs ao seu lado para ajudá-lo com a sua égide e com a sua lança na luta contra seus tios, os titãs, e também para dar sabedoria aos filhos da terceira geração divina. Zeus é o planetário Terra. Unido com Maia teve Hermés, que é o mesmo Mercúrio dos romanos, o mesmo Tote dos egípcios, Hermés grego. E unido com Leto teve os pares Ártemis e Hécate, que é a mesma Hécate, que é a mesma Selene, expressões de lua. E também teve Apolo ou Hélio, que são expressões de sol, seus seguidores, que continuam a sua evolução, ou seja, Selene e Hélio, na quarta geração ou na geração atual da evolução. É um Pramanta novo, um jogo novo evolutivo. A mitologia conta a história do envolvimento das hierarquias com toda a humanidade. E é mostrada esta história através de figuras, através do tarô maior de 22 lâminas. Todo o tarô representa, conta a história das hierarquias no meio da humanidade. E eu falei tudo isto para você, para dizer que Alamirá, os olhos de Deus, representa toda a geração das experiências na face da Terra. Alamirá é o arcano 1, como a grande maga, como a pelotiqueira. É o arcano 3, como imperatriz.
o aspecto feminino do arcano 4, que é o próprio Zeus, ou Júpiter. É o arcano 8 como o carro que conduz à evolução. É o arcano 10 representando a roda de Sansara, ou a roda dos nascimentos e mortes. É o arcano 13 como a própria doadora de vida. Vale lembrar que o arcano 13 do tarô é representada pela figura da morte, mas o tarô tem uma linguagem inversa da linguagem real. Onde está escrito morte, lê-se vida. Ela é o arcano 13, ela nasceu no dia 13, ela morreu 13 dias antes de seu aniversário de nascimento. É o grande mistério do número 13. Ela morreu com 93 anos, atualmente, nesta manifestação atual. 93 dá 12. É o próprio enforcado, arcano 12, enforcado com a matéria para gerar todo o processo evolutivo, para dar o impulso evolucional aos 12 temperamentos, aos 12 signos, aos 12 discípulos, representando este valor evolutivo e a todo o sistema do 12, do número 12. Mas ela é, além do arcano 13 como doadora da vida, ela é simplesmente o conjunto de todos os arcanos. Ela representa a somatória dos 22 arcanos ou dos 22 mistérios, porque arcano quer dizer mistério. Alamirá é, portanto, o arcano único, o grande arcano, o grande mistério que nós estamos procurando esclarecer a todos vocês. Alamirá é a personificação de todas as deusas, de todas as semideusas e de todas as humanas, como matrizes geradoras de todas as experiências evolutivas e humanas também. É a geratriz antropogenética, a gênese da criação humana. Alamirá é Reia, é Geia, é Terra, Hestia, Hera, Deméter, Core, Perséfone, Metis, Maia, Leto, Atena, Helena de Troia, Ártemis, Hécate, Selene ou Lua. E na tradição cristã, espiritualmente, ela é a Maria, geratriz de todas as Marias ou de todas as Nossas Senhoras, como a de Monte Serrat, a de Lourdes, a de Fátima, a de Guadalupe, a de Aparecida e tantas outras que existem no mundo. E na tradição hermética é a geratriz de Devaki, a mãe de Krishna, de Maya, a mãe de Buda, de Moriá, a Maria, a mãe de Yoshua ben Pandira, o Jesus bíblico, pois ela é a própria Lorenza, aspecto feminino de São Germano. Ela é a mãe de todos os outros 28 Vyasas, dos mais de 100 Zoroastros, das dezenas de Rãs, de Davi, Salomão, Moisés e de todos os seres de hierarquia envolvidos no contexto humano. Simplificando, ela é a geratriz de todas as manifestações divinas, de todas as manifestações semidivinas e de todas as manifestações humanas, pois ela é o próprio aspecto feminino do Rei do Mundo, da entidade espiritual planetária que tem como corpo físico o planeta Terra. E como aspecto feminino, como corpo físico, ela é a própria Terra, a própria Mãe Terra. Os tempos são chegados. E é exatamente por isto, neste interregno de peixes para aquário, neste momento tão crítico que a sociedade, que a humanidade está passando, que nós estamos abrindo, revelando o mistério da obra dos deuses na face da Terra. E como nosso programa é ouvido por gnósticos, por Rosacruzes, por antropósofos, por teósofos, por maçons, por membros da comunhão do pensamento, por partidários de todas as linhas ocultistas, religiosas, filosóficas, por você que busca a verdade e principalmente por milhares e milhares de eubiotas que seguem estes ensinamentos que nós passamos aqui na rádio. Exatamente por isso, e como o nosso programa é Ocultismo Sem Mistérios, é necessário que vocês todos saibam das realidades maiores antes proibidas de serem faladas e somente ditas em escolas de iniciação, que nós vamos explicar melhor quem é na realidade este aspecto de Alamirá que nos deixou em 31 de julho de 2000. São Germano e Alamirá, os gêmeos espirituais, que são os aspectos humanos de Melquisedeque, ou os padrões genitores, os progenitores de toda a humanidade, são também os progenitores de Alamirá. Alamirá é filha de si mesma, de sua essência como Lorenza e de sua essência como Germano, aspectos feminino e masculino. Ela nasceu em Shambhala, junto com seu aspecto masculino, São Germano, às 0 horas de 15 de setembro de 1800. Foi o último nascimento de Shambhala, desta consciência que nós chamamos de São Germano e Lorenza. No dia 15 de setembro de 1800, às 0 horas, eles nasceram. E o aspecto masculino, com todas as hierarquias femininas, foi levado à região mágica, sagrada de Vila Velha, no Paraná. E o aspecto feminino, Alamirá, ficou em latência, em sono paranixirpânico, com todas as hierarquias masculinas, no Roncador, em Mato Grosso, na face da Terra,
Terra estavam seus aspectos trabalhando o jogo evolutivo humano e ficaram trabalhando 14 seres, 7 da esquerda relacionada à involução e 7 da direita relacionada à evolução, e também 2 grandes tríades importantes que depois se manifestaram e mudaram totalmente o cenário mundial: Hitler, Mussolini e Stalin da esquerda, e JHS, Pio XII e Roosevelt, o grande Roosevelt da direita, que nada mais são do que representantes polares de São Germano e Lorenza. E tantos outros representantes se manifestaram na face da Terra dentro do jogo evolutivo, com missões de preparar a humanidade para o ciclo presente, para o advento de uma nova era. Como o grande, esta pessoa admirável que foi o Dr. Hippolyte Léon Donizar Rivail, conhecido com a alcunha de Allan Kardec. Este ser especial, de origem agartina também, e que a partir de 3 de outubro de 1804, começou com a sua prístina pureza a bafejar a terra com a sua espiritualidade. E tudo isso culminou com a saída, a tentativa de tirar a humanidade do materialismo, trazendo as bases essenciais e consensuais do espiritismo. Helena Petrovna Blavatsky, que a partir de 31 de julho de 1831 também surgiu na face da terra com o mesmo intento de trazer o conhecimento sagrado dos deuses na face da terra. E tudo isso aconteceu pela teosofia que ela implementou. E vários outros seres ligados com a teosofia também se manifestaram. E em 15 de setembro de 1883, Alamirai foi colocada no jogo humano, depois de estar em latência no roncador. E através do roncador, usando o nome humano de Helena, foi levada então para Goa, nas Índias Portuguesas. E seu aspecto masculino foi colocado no jogo humano através de Vila Velha, no Paraná, com o nome humano de Henrique, e foi levado depois para Salvador, na Bahia. E quando tinham 16 anos de idade, ou seja, em 1889, Alamirá ou Helena veio buscar Henrique em Salvador para viajarem juntos para serem iniciados na Índia. Porém, no caminho de ida a Goa e depois a caminhos estranhos na Índia, na passagem por Lisboa, nesta parada que deram em Lisboa, nirmanacaias negros ou entidades da oposição prepararam um ataque contra o casal. E numa tarde, prevendo uma chuva forte, quando passavam tanto Henrique quanto Helena em uma carruagem pela Rua Augusta, as entidades do mal assustaram em uma encruzilhada os cavalos desta carruagem, que dispararam violentamente, provocando o tombamento do carro, onde uma das rodas passou sobre o pescoço da jovem Helena, de 16 anos, provocando uma tragédia que durou apenas 12 segundos. Helena, em seguida, foi levada para a Sé Patriarcal de Lisboa, um dos 7 lugares sagrados onde o Graal esteve exposto, e recebeu transfusão do sangue de seu aspecto masculino Henrique. E Helena depois foi levada junto com Henrique para a Serra de Sintra, em Lisboa, este chakra onde, através deste chakra da terra, ligado a Zeus, ao 5º princípio, foi levado para Agartha e mantida vitalizada durante um certo tempo, continuamente assistida por 2 Kumaras, Dyananda e Sanat Sujati, para depois dar origem, mantendo-se viva, a um segundo aspecto seu, para gerar de si mesma uma segunda Helena. E Henrique então continuou a sua viagem sem Helena, mas acompanhado espiritualmente por sua essência espiritual, pela essência de Alamirá, espiritualmente falando. Henrique depois foi iniciado no norte da Índia, sozinho, sem Helena, na região próxima a Leh, capital de Ladakh, onde existe o túmulo de ISS. O segundo Jesus, o irmão gêmeo de Jesus, o adepto Tiane Tsang, o próprio Micael, o próprio instrutor de Jesus. O mesmo Urkemi, que do ano 0 até o ano 30 foi o governador da província de Caxemir, foi o grande iniciador de Jesus, e seu túmulo ainda existe até agora em Lé. A segunda Helena, esta Alamirá, nascida de si mesma em Sintra, nos mundos suprassensíveis, voltou depois com sua hierarquia masculina, junto com 7 Dhyanis. Todos estes nasceram em Agartha, em mundos suprassensíveis, de 1 a 7 de julho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de julho de 1900. E Alamirá, como segunda Helena, nasceu de si mesma, ou da primeira Helena, em 8 de 7 de 1900. 8 de julho de 1900. Num domingo, e com o nome oculto de Adamita. Adamita, a segunda Helena, como Alamirá, nasceu como um de seus aspectos na face da terra, com o nome de Helena Iraci, no dia 13 de agosto de 1906. Aí vem a data de nascimento dela, que nós falamos no início.
E pouco depois, em 28 de setembro de 1906, Helena Iracy foi trocada pelo aspecto de sua verdadeira adamita, que como Alamirá passou a continuar agora a sua missão na face da terra, interrompida com o acidente de Lisboa, quando estava no corpo daquela primeira Helena com seus 16 anos. Esta manifestação gerou todo o progresso dos tempos modernos. Até, veja só, querido e querido ouvinte, até 1900 tínhamos apenas a máquina a vapor, e a partir de Alamirá e seus 7 aspectos, seus 7 dhyanis, foram trocados na face da terra através dos 7 chakras do planeta, cada um na sua tônica, trouxe o conhecimento que culminou com todo esse progresso desses últimos 100 anos, progresso fantástico que a humanidade em milhares de anos nunca teve, nunca conseguiu. Progresso nas áreas médica, da educação, de artes, das religiões, da comunicação e de toda a tecnologia científica atual. O automóvel, o avião, as viagens interplanetárias, a internet, tudo que vocês conhecem como tecnologia surgiram de 7 dhyanis e de um oitavo, que é a mãe de todos eles, que representa o aspecto feminino geratriz, que nós chamamos de Adamita ou Alamirá. São os mistérios maiores que agora nós trazemos a público, porque você, brasileiro que está ouvindo esse programa, e você que é estrangeiro, que optou por viver nesta terra sagrada que é o Brasil, não foi por acaso que você está aqui. Você tem uma missão, brasileiro, brasileira, uma missão muito maior do que você possa imaginar, e por isso nós temos por obrigação também de passar estas revelações. Nós temos que dizer isto ao povo brasileiro para que em um determinado dia você possa se integrar nesta realidade que é Alamirá. E esse dia não está longe, como você vai ver. Eu estou falando com muita seriedade e não estou vaticinando, eu estou falando uma realidade que vai acontecer. Isto não é vaticínio, é a realidade pura. E como já falei, Alamirá, que explicamos, se afastou do contexto evolutivo, mas como a nossa mãe deixou a sua consciência, esta consciência deífica que foi passada para todos os que estão ligados à sua obra, todos aqueles que foram deixar uma última referência, um último abraço, um último carinho, uma última visão em São Lourenço, Minas Gerais. Ela deixou a sua consciência pairando sobre o excelso templo de Maitreya e ela nos legou esta consciência. Cada um que foi lá ganhou um pouquinho e ela nos legou também a responsabilidade, o compromisso de nós trabalharmos em união para toda a humanidade, para que esta humanidade entre no mundo de esplendor, de glória, partindo do próprio Brasil, o celeiro da nova raça. Em apoio integral ao seu aspecto feminino, nós temos esta missão, dar todo o apoio àquela que é sua seguidora, como Selene, como Lua, como Ártemis. E como Ártemis, ela é rigor, é um aspecto de rigor. Portanto, a partir de 1º de agosto de 2000, Alamirá está manifestada não só com amor, mas com rigor, um rigor com amor, o amor divino e o rigor de Alamirá. Alô? Alô, professor. Sim, seu nome? É Leonardo Ramos Mendes de Souza. Opa, Leonardo Ramos, somos parentes? Isso. É isso aí. Professor, então, tudo bem, Leonardo? Tudo bom. Primeiro, felicitar o senhor pelo grande programa de hoje. Sim. Muitas revelações. Olha, acho que nunca foi dada tanta revelação profunda que o pessoal nem teve ciência do que ouviu. Mas acredito que ao longo do tempo estas fichas vão cair dentro da consciência de cada um e vão mostrar esta verdade que nós procuramos passá-la com toda a sua prístina pureza. São mistérios dos mistérios relacionados a todo um impulso mundial focado, centrado aqui no Brasil e ligado aos mistérios de Vila Velha e aos mistérios do Roncador, que nós gradativamente vamos trazer a público e ao conhecimento geral. Não é, Leonardo? É verdade, professor. Se ainda não deu para entender, pelo menos deu para sentir a vibração. Toda essa vibração. Perfeito. Bom, professor, primeiro eu gostaria que o senhor posicionasse o acidente da Rua Augusta de Lisboa em relação aos outros acidentes da obra. Sim. E dissesse rapidamente por que acontecem esses acidentes. Ok. E logo depois, eu gostaria que o senhor falasse sobre a consequência do afastamento de Alamirá do processo evolutivo aqui na Terra em relação ao relacionamento homem-mulher aqui na face da Terra. Sim. O que vai acontecer daqui para frente, já que o comando foi passado a Selene e Hélio? Ok, então. Vamos passar. Muito obrigado. Um grande abraço, hein, Leonardo? Outro. Inicialmente, a gente quer dizer que o acidente de Lisboa foi um acidente mais recente. Foi o 4º acidente da obra que nós podemos falar. A obra dos mestres na face da Terra teve 4 acidentes. O primeiro foi na fase da Atlântida, onde Muízes e Muisca, que representam esses valores superiores, Muízes era a própria Alamirá, ou seja, a consciência feminina que comandava a evolução na Atlântida. Muisca representava o próprio São Germano e Muisca a própria Lorenza, o aspecto masculino e feminino da divindade na face da Terra. E Muká representava o aspecto sacerdotal como um terceiro princípio, como uma terceira
coisa, porque Deus é trino em manifestação e uno em essência. Houve uma primeira tragédia através de um saque que foi provocado, isto é representado, contado no Arcano 16, onde os representantes da quinta cidade investiram para pegar a essência destas três potestades, destas três criaturas. Mas o Eterno, antes que acontecesse este ataque, retirou a essência destes seres e transmutou-a para outros corpos sutis. E o que aconteceu então? Houve uma tragédia, eles foram esquartejados, foram totalmente massacrados. Foi uma grande tragédia, a chamada primeira tragédia da obra, ou dos aspectos feminino e masculino do próprio São Germano e Lorenza na face da Terra. Uma segunda tragédia aconteceu no ano de 985, ligado aos mistérios do Tibete, ligado a um templo que nós chamamos de Mercúrio, onde também houve esse sacrifício e nós perdemos toda uma oportunidade de ganho de consciência naquela época, devido a esse mesmo tipo de tragédia. Depois teve a tragédia do Gólgota, onde nós tivemos todo o processo crístico relacionado a esta tragédia. E recentemente, a quarta tragédia, nós temos a própria tragédia do acidente de Lisboa, que provocou toda esta trama, todo este processo para que a divindade pudesse permanecer no meio da humanidade e trazer este agregado evolutivo que eu falei, tão grande, tão magno, que foi e que permitiu todo esse crescimento nos últimos 100 anos aqui na face da Terra. Mas, com relação ao relacionamento de homem e de mulher, nós estamos vivendo numa época de consciência com conhecimento. A mulher está crescendo, a mulher está assumindo o seu poder na evolução, que a mulher tem muito mais poder do que ela pensa e do que a sociedade deixa transparecer. Entre o homem e uma mulher não tem diferença. Por isso que nós estamos falando da maçonaria feminina. A maçonaria sempre foi masculina. Está na hora da mulher entrar com responsabilidade, entrar no jogo do poder. Nós temos já juízas de elevadíssimo potencial. Nós temos mulheres políticas, que eu não vou citar o nome, porque nós estamos em época de eleição, e isto não condiz ao nosso programa. Mas temos pessoas, mulheres públicas, com um poder fantástico, um conhecimento enorme, uma capacidade ímpar muito maior do que homens. Nós temos empresárias, nós temos mulheres cultíssimas, mulheres que comandam os desígnios humanos, mulheres que são chamadas até de mulheres de ferro, devido à sua presença maciça nos piores conflitos mundiais. A mulher adquiriu, graças a Deus, o seu poder no meio dos homens. Mas existe o lado oculto desse poder que precisa ser fortificado. Por isso que nós estamos falando da maçonaria feminina, que deve ser intensificada, e também da maçonaria mista, que deve também ser intensificada. Grande parte das lojas maçônicas já possuem a maçonaria mista também, mas ainda breca um pouquinho a mulher. Vocês, maçons, soltem essa mulher. Passem esses graus filosóficos, esses graus superiores para elas também. Elas merecem. E vocês vão ver que quando elas tiverem, a maçonaria vai ser muito mais fortificada. Nós precisamos de todo esse trabalho superior, este poder, porque nós estamos à beira da manifestação do próprio Maitreya, à volta de Cristo. O nome não interessa, dê-lhe o nome que você quiser, mas temos uma nova manifestação crística no meio da humanidade, e ele precisa ter uma estrutura de poder para sustentar a obra dos deuses na face da Terra, e a mulher é importante nesse conceito. O relacionamento homem e mulher cada vez mais está passando por uma forma de consciência. A mulher está crescendo, ela está tendo mais liberdade, ela está se posicionando com o mesmo valor que o homem, o que é fantástico. E a mulher tem muito mais inteligência emocional do que o homem. Ela dá de 10-1 no homem. Ou seja, em cada 10 homens, 9 mulheres vencem em qualquer disputa com relação à inteligência emocional. A mulher, emocionalmente falando, ela é muito mais inteligente do que o homem, e o homem, mentalmente falando, é superior à mulher nesse aspecto. Ele coloca mais em prática. Mas nós estamos carentes de emocional. A humanidade está sofrida, a humanidade sofre terrivelmente. Nós estamos numa época de angústia, tristeza, desespero, uma época assim de solidão, uma época de uma tristeza incrível que a gente chora até sem saber por que chora. E nós necessitamos do calor da mulher, do amor da mulher, da inteligência emocional que a mulher tem para virar este jogo. Por isso que nós convidamos a vocês que são maçons, a vocês que têm interesse de saber dessas coisas, a vocês que são leigos e querem se inteirar nesse conhecimento, que com certeza vai mudar os desígnios humanos, que é a maçonaria feminina e a importância atual da mulher. E gradativamente esse relacionamento vai ser um relacionamento de respeito, um relacionamento de valorização. O homem que não valoriza a mulher não é feliz, ele não tem um relacionamento. Nós temos que valorizar a nossa mãe, da qual de suas entranhas nós aparecemos na face da terra. Nós temos que valorizar o aspecto feminino pela sua prístina missão, pela sua pureza. Olha, não tem palavras para dizer o que uma mulher representa. Ela é a própria expressão de Alamirá, os olhos de Deus, a mãe de toda a manifestação. Mulher, ela necessita todo este poder. O que eu tinha que dizer é isso, Leonardo. Um grande
grande abraço a você e obrigado pela sua participação. E nesse momento também, nós sabemos que Alamirá não estava sozinha, ela tem as suas filhas, ela tem as suas ordens secretas. E você que pertence à ordem, às filhas de Alamirá, eu quero dar um recado a você, que é nossa irmã em evolução, e a você que onde quer que você esteja, porque nem todos os que estão são e nem todos os que são estão. Ou seja, nem todos que estão na obra pertencem à obra e nem todos que não estão na obra não deixam de pertencer também à obra. Você que está me ouvindo, que é filha de Alamirá, você que tem esta missão de ser uma mãe que vai dar a educação à sociedade, você que tem como escopo, como objetivo, tornar este mundo melhor, você que sente-se mãe da própria humanidade, querendo que todos sejam alegres, felizes, úteis, que todos vivam dentro de preceitos de ética, justiça, moral, buscando o belo, buscando a Deus, você que é mãe, que joga tudo isso, que promove tudo isso junto a seus filhos, também faz parte deste contexto. Nós nos afastamos desta Alamirá que eu falei, com 93 anos, há 13 dias antes de completar 94 anos apenas. Da mesma maneira, ela como arcano 13. Da mesma maneira que seu aspecto masculino faleceu 6 dias antes de completar a sua idade também. Ele era o arcano 6. Então, arcano 6 e arcano 13. O homem e mulher, o amoroso. Todos vocês, neste momento, precisam fazer uma reflexão. Pensar no futuro, pensar numa raça melhor. E o Brasil tem este escopo. E a missão desta rádio mundial, é trazer este tipo de programa. Nós temos o direito de falar as verdades. E coisa como nós falamos, nenhuma revista até agora conseguiu escrever, porque são conhecimentos de uma alta iniciação. E você que está me ouvindo sabe disso, que a gente não brinca, estamos falando sério. É uma iniciação real. Nós temos que trazer este conhecimento. E a Rádio Mundial está trazendo este conhecimento aos seus ouvintes, através de pessoas fantásticas, verdadeiros conhecimentos, um cabedal, um leque de 180 graus, onde a Rádio Mundial é ecumênica. Ela fala de esoterismo, ela traz artes, filosofias, ciências, religiões. Ela é um leque onde fala de todo o conhecimento humano para que o nosso ouvinte possa crescer em consciência. Porque esta é a missão do povo brasileiro, ter consciência. E a Rádio Mundial é uma rádio que traz consciência. Não coloca nada para que ninguém aceite nada. O livre-arbítrio de cada um é que vai determinar o que ele deve aceitar. E nós temos que mostrar tudo o que existe, tanto o lado bom como o lado ruim, tanto o lado mais escondido como aquele mais esclarecido. E a Rádio Mundial tem esta missão prístina, esta missão pura de ser a rádio que traz uma comunicação tão fantástica. Nós podemos dizer que é a programação esotérica mais completa que existe, e não só esotérica, cultural também. A Rádio Mundial e a sua direção estão de parabéns. Agradecer, porque aqui nós temos o dom da palavra e esse dom está sendo passado para vocês. Um grande abraço a todos vocês, e vocês, filhas de Alamirá, deem todo o apoio àquela que é seguidora da própria Alamirá na face da terra a partir do dia 1 de agosto de 1999. E só termino com uma palavra que ela deixou transparecer em seu desenlace: união. União, união e união. Tchau, gente. Fiquem com Deus e continuem FM Mundial acreditando na vida.